Você já por um acaso pensou em trocar de carreira, mas não saber nem ao menos por onde começar? Ou de repente você quer fazer uma transição de carreira para a área que você já atua, mas fica um pouco perdido do que seria melhor, qual seria a melhor estratégia para fazer isso? Isso já aconteceu com você? Bom, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Pimentel e eu estou aqui para passar para vocês dicas, estratégias e sugestões, compartilhando um pouco da minha experiência, da minha trajetória, porque tudo que eu falo aqui para vocês realmente foram coisas que eu passei para deixar o caminho um pouco mais leve, com alguns atalhos, vamos dizer assim, tá bom? Então, esse vídeo é especificamente para quem quer fazer uma transição de carreira, mas que já sabe do que gosta, né? Assim, tem certeza da profissão que quer seguir, sabe os seus talentos, as suas habilidades, então já tem em mente, putz, eu quero trabalhar com tal coisa, já tem essa certeza. Se por um acaso você ainda não tem essa certeza, tá tudo bem. Mas eu peço para você ver alguns outros vídeos que eu tenho aqui no canal que vão te ajudar a identificar melhor quem você é, as suas potencialidades, os seus talentos, tudo isso, né? Por que que é importante você ter certeza do que você quer, do que você gosta? Porque assim como eu, você pode cometer o seguinte erro. Você pode de repente fazer todo um plano, montar uma estratégia ali belíssima para alcançar alguma coisa que você quer e depois chega lá na frente, quando você alcança, você fala: "Putz, mas isso não tem nada a ver comigo, eu não gosto disso", tá bom? Então, é importante sim, é assim, essencial você olhar para dentro e entender o que de fato move o seu coração, o que você passaria muito tempo fazendo e que sem ver o tempo passar, o que você faz com muita facilidade, ou de repente você gostaria de fazer com facilidade e que você poderia estudar um pouco mais sobre aquilo, enfim, mas tem que ser alguma coisa que você gosta muito, tá? Senão você pode, como eu disse, você pode fazer um plano, chegar lá no final e quando você alcançar aquilo, você vê que você continua insatisfeito. E não é isso que a gente quer aqui, né? Então, os meus conteúdos são sempre assim para ajudar as pessoas a se sentirem felizes e realizadas na área de trabalho, tá bom? Então, se você já sabe o que você quer, o que você gosta, fica aqui, continua nesse vídeo, que eu vou te passar então estratégias bem específicas para cada caso, né? Então, já que iniciando o tema, né, quando eu falo, eu vou te passar estratégias específicas para cada caso, eu vou abordar três situações. Então, daí você vê qual delas você se encaixa, tá bom? A primeira situação, né, o primeiro caso é assim: eu sei o que eu gosto, né? E eu pretendo continuar nessa área ou numa área muito parecida, que eu já atuo, que eu já tenho experiência, mas eu quero trocar de empresa, né? Eu estou numa empresa que eu não me sinto valorizado, de repente eu não vejo mais crescimento, sabe? Então, esse é o primeiro caso. É um caso mais de troca de empresa, mais de troca de instituição. De repente você trabalha numa empresa de um determinado ramo e você quer ir para outro, ou de repente você trabalha em empresa e você quer ir para entidades sem fins lucrativos, né, para ONG, alguma coisa assim. Então, é mais uma transição aí de onde você vai trabalhar, né? Trabalha num lugar que você quer ir para outro, mas sua profissão vai continuar a mesma. O segundo caso é o seguinte: você quer continuar trabalhando em empresa, porém você quer mudar de profissão. Você quer continuar sendo CLT, mas você quer mudar de profissão. Então, eu vou te dar as estratégias para como você vai iniciar seu processo para conseguir fazer essa transição de carreira. O terceiro caso é o seguinte: é quando você, além de querer mudar de profissão, você não quer mais trabalhar em empresa, você quer empreender, né? Então, você quer levar seus serviços para alguma empresa ou você quer abrir sua própria empresa, tá bom? Então, eu vou te passar estratégias específicas para cada um desses casos. O primeiro caso é a pessoa que quer simplesmente mudar de empresa, né? O segundo caso é o seguinte: a pessoa que quer mudar de profissão e mudar de empresa. E o terceiro caso é a pessoa que quer mudar totalmente de profissão e, além disso, quer empreender, tá bom? Então, fica aqui comigo que eu vou te passar as estratégias para cada um desses casos, tá? Essas dicas também servem para você que está desempregado. Uma série de coisas aqui que eu vou trazer que tem a ver com essa transição de carreira que vai servir para quem quer se
recolocar no mercado também. E tem uma série de coisas que eu vou trazer aqui que são para as pessoas que querem fazer essa transição, mas que também servem perfeitamente para quem quer se recolocar no mercado de trabalho, tá bom? Bom, então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é, assim, já dando uma dica mais geral, assim, né, que serve para qualquer um dos casos. É o seguinte, é importante você ter em mente quanto que você precisaria ter financeiramente para você poder ficar 2 anos sem trabalhar. Então faz uma conta assim, tira por mês o que você acha que é mais supérfluo e tal, entendeu? E pensa em quanto você com quanto de grana você conseguiria passar um mês, né? Sem passar perrengue e tal, mas ali tirando um pouco os supérfluos, sabe? E daí você faz uma conta. Durante 2 anos, qual é o valor que eu teria que ter, sabe, assim, em dinheiro, para ficar 2 anos sem trabalhar, na tranquilidade, né? Por que que isso é importante? Porque qualquer que seja a sua decisão, independente de você querer mudar de trabalho, ou então de repente você empreender, mudar de profissão, que seja, é interessante você ter isso em mente, né? Porque, bom, primeira coisa, se de repente você já está pensando em mudar de trabalho, é porque é algo que você não está feliz. Se chegar um momento que você falar, meu, deu, não aguento mais mesmo, você ainda tem a opção de sair da empresa. É a melhor opção? Não, não é a melhor opção. Sair da empresa e procurar trabalho desempregado, né? Eu vou falar por quê depois. Mas essa parte financeira é uma parte que quando a gente tá mais, vamos dizer assim, abastecido, né? Ela deixa a gente mais seguro. Então, se for o seu caso, se de repente você provê seu sustento, só você provê seu sustento, né? Então, eu sugiro que você tenha esse plano, você tenha isso em mente, sabe? Ter um valor que você consegue se sustentar por pelo menos 2 anos, né? Porque vai que acontece alguma coisa na sua empresa, você é mandado embora, então você já tem esse dinheiro, ou de repente assim, você quer mudar de profissão, né? No caso 2, que a pessoa quer mudar de profissão, às vezes você pode ser que você tenha que abrir mão de um salário alto, porque é uma profissão que você está começando, ou talvez você tendo esse dinheiro, você pode, quem sabe, fazer um estágio não remunerado por alguns meses e adquirir experiência, né? No caso de empreender, vai que você começa a empreender em alguma coisa e aquilo dá errado. Então você tem que ter um dinheiro ali para se sustentar, né, por um tempo. Pelo menos esses 2 anos, né? Então, assim, em qualquer um dos casos, vai ser muito bom você ter esse dinheiro, né? Em qualquer que seja a situação, tá? Então já vai pensando nisso para depois já criar um plano para você conseguir esse dinheiro e ficar mais tranquilo. Já começando aqui nas dicas mais específicas, né, nas estratégias mais específicas para o caso 1. Qual que é o caso 1? Relembrando, é a pessoa que ela quer mudar de trabalho, né? Ela já gosta do que ela faz e tal, mas ela quer ir para uma outra empresa. Bom, a primeira coisa a se fazer é o seguinte, é você ter em mente que por mais que esse trabalho esteja insuportável, é importante você ficar nele o máximo que você conseguir, tá? E você até pode encarar assim, se você tivesse colchão financeiro, você até pensa, bom, é uma opção que eu tô fazendo na minha vida para eu ter uma segurança financeira. Então, eu tô ficando nesse lugar, né? Porque financeiramente eu vou ficar mais segura, eu tô construindo esse colchão financeiro. Então, assim, por mais que seja difícil ficar nesse lugar que você já quer sair, que de repente tá ali insuportável, às vezes você não gosta do seu chefe, do ambiente, ou o salário é muito ruim, ou você vê que você tá emborrecendo, né? A gente até comenta às vezes, tem lugar que você já levou todos os seus talentos e tal, mas eles não têm muito interesse, né, em aproveitar aquilo. Então você acaba andando para trás, porque você não está aprendendo nada, você também não vê uma perspectiva de carreira, né?
Então, mas independente de qualquer coisa, de todo esse caos que está acontecendo, se for a sua única fonte de renda, você encara assim, olha só. Bom, foca naquilo que é positivo lá, entendeu? Então, de repente, poxa, esse salário, o que que esse salário me traz aqui, né? Ele me dá uma qualidade de vida assim assada, ele me propicia viajar e tal. Isso para você aguentar trabalhar lá todos os dias, não para você ficar lá para sempre, óbvio, né? Mas isso vai te dar um pouco mais de gás, sabe? Para você conseguir ficar nesse lugar, né? Então, ou quais são os benefícios de você ficar nesse lugar até você arrumar um outro lugar, né? Você tem essa parte financeira que você vai se fortalecendo cada vez mais, fortalecendo o seu caixa, né? Esse colchão financeiro. E tem uma outra coisa que é muito importante, que é o seu poder de barganha quando você vai procurar novas vagas e até em situações de entrevista. Isso é muito real, né? Pensando assim na parte psicológica, por exemplo, né? Quando a gente está sem grana, a gente tem dificuldade de raciocinar. Por quê? Porque o dinheiro, você começa a pensar assim, putz, eu não vou ter dinheiro para pagar meu aluguel, ou minha parcela do apartamento, ou pagar a escola dos meus filhos e tal. E aquilo faz com que você tome decisões irracionais e até se desvalorize, sabe? Um salário bem menor do que você merece, do que tem a ver com as suas qualificações, com a sua experiência e tudo mais, né? Então, é importante você estar mais seguro para você fazer uma entrevista, pensar assim, olha, essa empresa, ela não é o último lugar no mundo para eu trabalhar, porque às vezes a gente coloca, né? Ai, mas essa empresa, eu gostaria muito de entrar nessa empresa, é meu sonho e tal, e daí às vezes a gente até aceita algumas condições que não são tão legais porque a gente coloca aquela imagem, né? É tipo um relacionamento. Às vezes a pessoa tem uma outra qualidade ali que você nunca viu antes e você endeusa a pessoa, meu Deus, essa pessoa é demais e tal, e até aceita coisas que de repente não são dignas, né? E com o emprego é a mesma coisa. Eu entendo que é como se fosse um casamento, né? Então você não pode ser nem arrogante, eu sou tal e eu quero ganhar 3 vezes mais do que todo mundo por isso, porque você não vai conseguir, nem se desvalorizar, porque nem uma coisa nem outra vai te ajudar a entrar nesse lugar. Então, assim, eu entendo que tem que ser uma relação de igual para igual, sabe? Você olha a empresa como um lugar bacana, que vai te trazer várias coisas. Avalia assim, ó, tem uma série de coisas no seu emprego atual que você não gosta, né? Então, uma coisa legal é durante as entrevistas você avaliar, né? Assim, se realmente qual que é aquele ambiente, se vai te propiciar aquilo que você quer ou se vai gerar tudo aquilo que o outro ambiente está te gerando que te deixa super desmotivado, sabe? Entende como que é o gestor, como que é a empresa. É claro que tem coisa que só vai saber mesmo quando entrar, né? Mas tem muita coisa que dá para puxar de informação, tipo, por que que vocês abriram essa vaga? Né? E daí você já tem uma noção. Se eles falarem assim, é que a pessoa saiu porque a pessoa não se deu muito bem com o gestor. Aí você fala, nossa, será que o problema era da pessoa ou era do gestor? Enfim, tem muita coisa que dá para você puxar assim de informação, sabe? E isso já me ajudou bastante. Algumas entrevistas eu vi que aquela vaga não era para mim. E daí eu falei assim, olha, eu peço licença aí, mas para mim não, essa empresa não tem muito a ver comigo, não tem a ver com os valores e tal. E eu saí, né, simplesmente. Então, é uma coisa que você também tem que escolher, não é assim, eu tô aqui, a empresa tem que me escolher e tal, e sabe? Não, é uma troca. Você escolhe a empresa te escolhe, né? É uma coisa que é bilateral, não unilateral, não é só a empresa te escolhendo, tá bom? Então é legal se colocar numa posição também de isso é bom pra mim? Não é porque tem a vaga, é a única vaga do mundo, né? Só tem essa vaga, tal. Não. Escolhe, né? Vê se aquilo é bom pra você mesmo, se tá alinhado com o que você quer. Porque já pensou você trocar de emprego, entrar no emprego achando que é uma coisa, depois não tem nada a ver, né? Então, é claro, você tem que se dar a chance de entrar, mas o máximo de informação que você tiver, melhor. Pode até ir naquele Glassdoor, Love Mondays, né? Que tem também
os funcionários falando sobre a empresa, tá bom? E uma coisa bem interessante de se fazer é o seguinte: coloque um prazo para que essa mudança aconteça, né? Por que que isso é importante? Aí você me fala, nossa, mas eu não tenho total controle dessa mudança. Realmente, você não tem total controle, tá? E por que que é essencial você colocar esse prazo para essa mudança, né? Porque quando a gente coloca um prazo, o que acontece é você se esforça para que aquele prazo se cumpra, independente de você ter total controle dele ou não. Então, se você colocar, por exemplo, assim, ó, digamos que você esteja no começo do ano e você fala, até o final do ano eu quero mudar de trabalho, né? Então, o que vai acontecer é que você vai, todo dia você vai pensar naquilo e falar, poxa, eu coloquei essa meta, que até o final do ano eu vou fazer essa mudança. Então, você vai dedicar 1 hora, 2 do seu dia para que aquilo aconteça, entendeu? Agora, se você deixar aquilo vago, ah, eu tenho que mudar de trabalho, eu quero mudar de trabalho. E daí, assim, passa um dia, passa dois, poxa, eu preciso mudar de trabalho e tal. Você não coloca o esforço diário para que aquilo aconteça, entendeu? Então, assim, essa mudança, ela vai ser muito mais realista, ela vai ter muito mais força para acontecer se você colocar esse prazo, tá? Faz isso, depois me conta. Bom, e depois que você tiver tudo isso em mente, né, você já sabe ali quanto que você precisa de dinheiro para você ficar uns 2 anos sem trabalhar, você tem que se comprometer com essa mudança, né? O que que é esse se comprometer? É você tirar uma parte do seu dia para fazer uma série de coisas que eu vou falar daqui a pouco, que estão ligadas a essa mudança. Então, assim, eu sugiro pelo menos de 1 a 2 horas por dia, né? De final de semana você pode ficar mais tempo. E isso é um mínimo. E assim, eu tô falando esse tempo, mas é lógico, se você tem mais urgência, você se dedica mais tempo ainda para fazer isso, né? O seu resultado, ele vai estar diretamente ligado ao esforço que você colocar, tá bom? Para que isso aconteça. Então, depois que você já refletiu, pensou sobre todos esses passos anteriores que eu te disse, vamos então para a ação, né? O que é de fato necessário, além dessas coisas que eu falei, para que essa mudança aconteça. Se você ainda não fez, deixa o seu perfil no LinkedIn bem atualizado e bem completo. O que que é isso? Você vai, por exemplo, cada atividade que você já fez, cada atribuição, você coloca tudo e coloca em detalhes, principalmente nas áreas que você quer focar mais, sabe? Mas coloca assim muita coisa, coloca detalhes, 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 detalhes. Eu sei que no currículo a gente acaba dando uma reduzida nisso, até porque é indicado você fazer no máximo 2 páginas para um currículo, senão o RH ele nem lê tudo, né? Imagina se for muito grande. Mas com relação ao LinkedIn, a lógica é outra. Quanto mais informação você colocar, melhor é, tá? Naquele seu perfil. Por quê? Porque eles buscam a gente pelas palavras-chave, né? Então, tudo que você acha que você pode ser encontrado, todas as palavras-chave e tal, coloca tudo lá. Coloca em detalhes tudo que foi feito, tá? E como base para você preencher lá, você pode fazer o seguinte: faz um currículo completão, assim, o mais completo possível. Então aí sim pode ser um currículo assim de até mais páginas do que 2. Coloca todas as suas formações, coloca os seus cursos, né? Todas as experiências, desde sempre, coloca tudo, tudo, tudo mesmo. E principalmente aquilo que tem a ver com o que você quer, né? Eu sei que às vezes tem algumas coisas que você fala, ah, mas eu poderia ir para essa área, para essa área. Nesse completão você coloca tudo, assim como no LinkedIn, tá? E uma coisa bem interessante também que você tem que colocar nessa parte do seu currículo completão e também no LinkedIn é assim, das suas atribuições, sempre teve alguma coisa que deu resultados significativos para as empresas. É uma coisa que eles sempre perguntam assim nas entrevistas, sabe? Você trabalhava na área de vendas de uma empresa e depois que você entrou lá, você conseguiu aumentar as vendas em X%. Ou você trabalhava numa área de qualidade, você fez um projeto que fez com que aumentasse o nível de satisfação dos clientes. Ou você trabalhava numa empresa que você aumentou a retenção de clientes. Enfim, tem muita coisa, né, que pode ter dado resultado.
De repente você trabalhou dentro de um projeto que deu um resultado X ou Y, ajudou na implementação de um programa e que reduziu o tempo de determinado processo. Dá pra pensar em muitas coisas, em todas as atuações tem resultados. E daí, se for algum resultado mensurável, coloca um número, né, se você souber. Mas se for uma coisa mais qualitativa, que você não sabe o resultado, não tem esse resultado mensurável, não tem problema. Você, de qualquer forma, você coloca lá que você fez esse projeto, que deu um resultado muito positivo e tal, mas não deixa de mencionar. Eles costumam ver muito isso e até perguntar, entendeu? Assim, para mim sempre foi muito comum isso acontecer, eles perguntarem e tal. Tá bom? Faz diferença, né? Eu acho que eles gostam de saber assim, os RHs, né, que eu digo, poxa, a pessoa fez uma diferença ali, né, a pessoa fez algo que se destacou, né, na empresa, que contribuiu com a empresa, sabe? Eles avaliam isso. Se a pessoa fez uma coisa que contribuiu com a empresa, pode contribuir aqui com a gente também. Em se tratando de LinkedIn, depois que você já fez todo esse preenchimento bem completo, coloca tudo mesmo, é um negócio que leva tempo, né? Porque é aquilo, procurar trabalho dá trabalho, não adianta falar que não dá, porque dá. Então, e tem que sentar a bunda mesmo na cadeira e fazer, não tem jeito. Então vai lá, preenche tudo que você puder, qualificações, cursos, coloca as datas certinho, coloca tudo assim, do mais recente para o mais antigo, sabe? Coloca tudo que for, coloca o seu objetivo profissional. Se de repente você está desempregado, não coloca assim, desempregado, disponível para o mercado de trabalho. Não, porque as empresas não conseguem te achar, tá bom? Então você tem que colocar a área que você atuava, né? A área, o cargo, tá? É dessa forma que as pessoas vão te achar. Se você colocar disponível para o mercado de trabalho, esquece, não vão te achar, não. Fora que tem aquela parte do poder de barganha, né? É interessante que assim, enquanto você tá numa empresa, você é visto de uma forma. Depois que você sai, o pessoal te olha com outros olhos, né? É chato isso, mas acontece, né? Acontece. Eu já vi muitas pessoas falando isso e é muito real. E isso até justifica aquilo que eu já falei pra vocês, que, fica nesse trabalho o máximo que você puder. Tem até uma coisa que aconteceu com uma amiga minha, ela é diretora de uma empresa, ao mesmo tempo que ela estava sendo contratada para a vaga dela, estava sendo contratada uma par para ser diretora de uma outra divisão da empresa, né? E ela me falou, uma vez a gente estava conversando sobre transição de carreira, tal, e eu estava numa empresa que eu falei, já não aguento mais, tal. Ela falou, dá uma segurada, o que você puder, fica. Depois que você arrumar outro, você sai. Por quê? E daí ela falou o que aconteceu, né? No caso, enfim, ela foi contratada com um salário lá X, né, um salário muito legal e tal. E aí, essa par dela, que ia fazer uma função muito similar, era uma pessoa que estava no mercado de trabalho, ela não estava empregada, igual essa minha amiga, né? O que aconteceu? Ela entrou para fazer a mesma coisa, ganhando 20% a menos. Por quê? Porque ela não soube negociar, a pessoa está desempregada às vezes já faz um tempo, entendeu? Independente se é diretor, presidente, gerente, coordenador, analista, né? Assim, independente da função, a água bate, né? A água tá batendo ali, as contas começam a acumular e a pessoa quer trabalhar rápido. Então, o poder de barganha da pessoa fica menor e ela acaba aceitando algo que não é exatamente o que ela queria em termos de salário, né? E foi o que aconteceu com essa pessoa. Então, mais um motivo, dá uma segurada nesse trabalho, por mais que você não goste, porque você vai. É como se seu passe valesse mais no mercado, entendeu? Bom, e continuando aqui na parte do LinkedIn, então depois que você fez esse preenchimento bem completão lá de tudo o possível, tá? Você vai começar a ver as vagas, né? Você todo santo dia, anota isso, todo santo dia, você tem que entrar lá e ver, tem uma parte das vagas, né? Da busca de vagas mesmo. Então você vai buscar as vagas de seu interesse, dá até para colocar uns alertas. Você coloca todas as vagas que você tem interesse, as áreas e tudo, tá? A outra coisa que você vai fazer é ver o feed também, né? Porque tem gente que posta nessa parte das vagas, tem gente que posta na parte do feed,
né? Porque parece que tem um valor que é cobrado, né, pelo LinkedIn para anunciar as vagas, então a pessoa coloca no feed da empresa mesmo. O que você também pode fazer é entrar e começar a seguir as empresas que você se interessa, sabe? É uma coisa legal também. Então, tem muita gente assim que fala: poxa, eu já cadastrei meu currículo, lá no LinkedIn já atualizei, já mandei para uma vaga lá que eu vi, mas ninguém me chama. Gente, é assim, como eu disse, procurar trabalho dá trabalho, né? Então, é um negócio, é um trabalho de formiguinha, é o dia inteiro você tem que procurar, entendeu? É todo dia você tem que entrar, ver se tem vaga nova, sabe? Não é só mandar para uma vaga ali e ficar esperando. Por mais que, quando o seu currículo ele está bem atualizadinho, ali bem completo, as pessoas te chamam. Isso acontece comigo até hoje. As pessoas, eu não estou procurando emprego, e as pessoas ficam me procurando, me chamando e tal, porque o meu currículo é bem completo, ele tem um monte de coisa. Isso também pode acontecer com você, tá bom? Mas a gente tem que ter sim essa parte mais proativa. Então, de ver no LinkedIn, uma outra coisa que você pode fazer é começa a se cadastrar no vagas.com e é a mesma coisa, você tem que deixar bem preenchido, bem completo, tem até uns testes lá que tem que fazer, faz os testes tudo que tem que fazer. Depois você todo santo dia entra, vê quais vagas tem para você, porque acontece a mesma coisa. Tem gente que chega assim para mim e fala: "Ai, Fernanda, mas isso aí desde quando eu sou muito novinha, eu lembro que eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? E eu nunca tive problema assim em conseguir trabalho e tal, porque eu sempre tive isso de ser muito proativa, né? E mesmo quando eu nunca tinha trabalhado, eu fiz trocentos cursos para ver se dava uma deixava o currículo ali mais recheadinho, sabe? Porque primeiro emprego também é complicadíssimo, né? Então, assim, tem que entrar nos sites das empresas. Das empresas é um pouco mais difícil, né? Eles chamarem, mas esses sites de vagas tem que entrar todo santo dia. Todo santo dia tem vaga diferente. E aí, assim, você acha que eles vão dar prioridade para quem já mandou o currículo ou alguém que nem mandou o currículo que eles vão atrás? É claro que, assim, se já aparece o currículo ali que tem a ver com a vaga que eles estão anunciando, eles não vão chamar outras pessoas que não mandaram o currículo, entendeu? Tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês que é o seguinte: esse currículo que você vai mandar para as vagas, tanto LinkedIn como vagas.com ou Cato, sei lá, que já é algo pago, né? Você tem que fazer o seu currículo focado naquela vaga, tá? Não tô falando que você tem que mentir, não é nada disso, né? Mas você vai colocar as suas habilidades que tem a ver com aquilo lá, você vai explorar ainda mais. Assim, você vai detalhar ainda mais, né? Se de repente você tem ali 3 formações, mas a formação que tem mais a ver com aquela vaga é uma que você fez há 5 anos, é essa que você vai colocar primeiro, para a pessoa já ver. O objetivo da vaga, você vai colocar exatamente o seu objetivo profissional. Você vai colocar exatamente o objetivo lá da vaga, sabe? Tudo isso tem que ser uma coisa bem direta, porque eles não têm muito tempo, né? Eu já trabalhei no RH de uma empresa também há muitos anos e eles não têm tempo, é uma pilha de currículo, entendeu? Assim, hoje em dia não é mais currículo impresso, né, online, mas mesmo assim, a primeira coisa que eles fazem é ver se tem objetivo no currículo. Se não tem, eles já descartam, eles nem olham o resto, porque gastam muito tempo fazendo isso, entendeu? Então tem que estar tudo muito claro, tá? Então, segue isso também. E assim, uma coisa que você vai perceber é que conforme você for vendo as vagas que você está se candidatando, pode ser que você veja áreas que você fala assim: putz, então para essa vaga eles estão pedindo tal curso, estão pedindo tal formação, tal conhecimento. Daí também é o caso de como você vê como é mais fácil quando você está empregado, né? Porque você pode investir nesse curso, entendeu? Às vezes algum software, às vezes a parte de idiomas, enfim. Você vai ver ali o que está sendo pedido mais, entendeu? Então também é o caso de você ver o que você poderia se aprimorar e tal. Então aqui apenas para resumir o que a gente falou sobre o caso 1, quais são as dicas, quais as estratégias, se por um acaso você trabalha numa empresa e você gostaria de mudar de empresa, ficando mais ou menos na área, mas fazer essa mudança, né? Quais são as dicas e estratégias? Você, primeiro de tudo, se dedicar 1 hora, 2 horas por dia para fazer tudo que tem que ser feito nesse sentido, se comprometer com isso.
já pensar em guardar um dinheiro equivalente que daria para você se sustentar aí por mais ou menos uns 2 anos, sabe? Se por um acaso você decidisse sair desse trabalho, se por um acaso esse trabalho se tornasse algo insuportável, né? A outra coisa é fazer o possível para você continuar nesse trabalho antes de arrumar outro, porque isso vai aumentar o seu poder de barganha, né? Durante as entrevistas e até fazer com que você escolha trabalhos melhores, que tem mais a ver com você, que possam te trazer mais realização profissional. Você tem que atualizar seu LinkedIn, deixar o mais completo possível, palavras-chave, o máximo possível. Explora bastante suas experiências, resultados que você possa ter trazido para a empresa que você atua. Olhar vagas diariamente, seja na vagas.com, se de repente você se cadastrar também em outros sites de vagas, tem alguns pagos também, mas tem que ser um esforço diário. Durante as entrevistas, extraia o máximo de informações que você puder sobre o gestor, sobre a área, sobre as atividades. Vê se você vai conseguir utilizar os seus talentos, as suas habilidades que você tanto gostaria de utilizar, que de repente você não está utilizando na outra, né? Tenha certeza disso. Veja se de repente tem a qualidade de vida que você gostaria que a outra não tem. Enfim, avalia bem, avalia tudo que aquilo tá, tudo que a vaga está te oferecendo para ver se tem a ver com o que você está buscando. E coloca um prazo para que essa mudança aconteça. Isso é muito, muito importante porque vai fazer com que você foque mais, vai fazer com que você abra mão de repente ficar um tempo lá no Instagram, por exemplo, né, 1 hora lá vendo perfis, vendo umas coisas nada a ver, para fazer isso, para focar na mudança que você quer, tá bom? Então, essas foram as dicas para o primeiro caso. Agora nós vamos para o segundo caso. É quando você quer continuar CLT, mas atuando numa outra profissão, numa outra empresa, né? Fazendo algo muito diferente do que você já fez até hoje, né? Então, o que que eu te indico, né? Bom, tem as regras básicas, que é aquilo para você mais ainda, aquela parte de quanto eu precisaria para me sustentar durante 2 anos, né? E eu vou te falar por que ainda é mais importante nesse caso, nesse segundo caso, tá? E eu vou te explicar por que isso ainda é mais importante do que no primeiro caso, que é só uma transição de empresa, né? O comprometimento, então, da mesma forma, aí eu digo pelo menos umas 2 horas por dia, você tem que ter o comprometimento de fazer o que for necessário para que você consiga essa transição. Também colocar em mente o foco, também ter em mente quando que você gostaria de fazer essa transição, para que você consiga focar os seus esforços, para que você consiga se planejar melhor, tá bom? Isso aí é essencial. Além disso, como é algo novo, é algo que você nunca trabalhou, então a primeira coisa é você ver o que é pedido para aquele tipo de atuação. Você pode até fazer isso no LinkedIn, né? Então, quais são as formações que normalmente aquele tipo de vaga daquela área que você nunca atuou, o que eles pedem normalmente, né? Precisa de idioma, precisa saber de um software específico, precisa ter uma habilidade X ou Y, precisa ter uma certificação, enfim, tudo isso, se você colocar as vagas, por exemplo, no LinkedIn ou no Google, que seja, você vai achar a descrição da vaga que de repente você gostaria de atuar e pega várias, entendeu? Porque daí você tem uma base do que está sendo solicitado, do que está sendo pedido. E aí, dado que você ainda vai estar empregado, é claro que é muito mais fácil você fazer uma transição quando você está empregado, né? Então você já pega uma parte dos seus rendimentos para de repente você investir em algum curso que seja voltado àquilo que você ama fazer, aquilo que você gostaria de atuar. Mas qual é a minha sugestão? Começa com um curso que seja curto, né? Não vai de cara assim investindo num negócio que é caríssimo, no MBA super caro, uma coisa, porque às vezes você ainda não tem tanto conhecimento e o que pode acontecer é você achar que você gosta muito daquilo e depois você vê que não era bem aquilo,
tá? Então, com relação a essa parte das habilidades, dos conhecimentos, eu sugiro você investir, num primeiro momento, investir pouco. Se você vê que, meu, beleza, é isso que eu quero, amo isso, meu, se joga, tá? Mas de cara, investe pouco, porque no meu caso, eu me joguei e eu achava que eu gostava de uma determinada coisa. Eu tenho várias formações e tal, mas uma delas eu gastei muito dinheiro. Teve outro MBA que eu amei, tem muito a ver comigo, mas teve um outro que não. E por ego, por orgulho, eu falei, vou terminar. Acabei gastando um monte de tempo, dinheiro, tudo errado. Mas a gente aprende, né? E eu tô aqui pra passar isso pra vocês, tá bom? Não cometam o mesmo erro, pelo amor de Deus. Nesse caso, sendo uma coisa também muito diferente do que você já fez até hoje, para você ter mais informações sobre essa área profissional, entender como é que funciona esse mundo novo dessa profissão que você quer atuar, o que você pode fazer é o seguinte, que também me ajudou muito, que foi assim, ó, começa a participar de fóruns, de eventos que tem a ver com aquilo, sabe? Que tem pessoas que são referência naquilo e começa a ler bastante sobre. No meu caso, eu fui num evento, era voltado à moda sustentável, né? Porque eu venho de uma outra área, área de administração, enfim, uma das, né, que eu venho. Então, eu fui num evento que tinha, que era de moda sustentável. E no final eu falei com um estilista, porque eu estava na época com muitas dúvidas assim com relação à formação, né? Eu estava fazendo uma formação técnica em moda e eu tava na cabeça, eu falei, nossa, será que eu preciso fazer um curso de 4 anos? Putz, eu já sou formada em tanta coisa, fazer mais 4 anos, né? Será que é necessário? E só que eu tava me perguntando isso, e eu já tinha começado uma formação em moda, né? E daí eu fui conversar com ele, eu falei, putz, gostei muito, né, de ouvir todo aí o seu trabalho, a sua experiência, que demais e tal. E, meu, me dá uma dica, eu venho mais da área de negócios e tal, tô começando na área de moda, o que que você acha? Você acha que eu tenho necessidade de fazer um curso longo ou falei que eu estava fazendo um curso menor e tal, que era um curso técnico, né, 1 ano e meio, tal, 2 anos. Aí ele falou, não, você não tem necessidade de fazer os 4 anos. Enfim, falou as áreas que eu poderia me aperfeiçoar e tal, que fazem a diferença, áreas que de repente aprende na faculdade, que depois você tem que sair de lá e se aprofundar, explicou tudo assim. Então, é muito relevante, é muito importante a gente ter esse contato com pessoas que já fazem aquilo, porque a gente tem uma imagem, né, de fora, quando a gente nunca atuou, a gente fala, putz, eu acho que eu preciso saber isso, eu acho que eu tenho que me desenvolver mais nisso, senão não vou estar pronta e tal. E daí você fala com uma pessoa ali que é um estilista que tem um super sucesso, ele fala, não, você não precisa disso, para com isso, entendeu? Você já pode fazer várias coisas de onde você tá, não é assim não, né? Então, é legal essa parte de você ter contato ali com o mundo real, daquilo onde você quer atuar, tá bom? E aí, assim, uma coisa também que é bem interessante, se você tiver a oportunidade, digamos, conhece alguém que tem uma empresa daquilo onde você tem um sonho de atuar. Se você tem esse seu colchão financeiro, né? Olha só a importância de ter o dinheiro aí, né? Que faz a gente tomar umas decisões mais assertivas e também nos abre, né, um leque de possibilidades, que é o seguinte, de repente você conhece alguém que trabalha em tal lugar, numa empresa, tem uma empresa tal, e é uma área que você amaria trabalhar. O que que você pode fazer? Você fala, meu, você topa que eu trabalhe aí algumas horas por semana, ou de repente, 15 dias e tal, e só fazendo um estágio, eu ajudo no que for, eu já tenho experiência em determinada coisa. De repente, sabe uma troca de experiências? Então, assim, de repente você é bom no financeiro e a empresa está precisando de um reforço no financeiro. Aí você fala, meu, eu posso ajudar e daí em algumas horas eu quero vivenciar como que é tal área da sua empresa, que é onde eu amaria atuar, sabe? Então, isso é possível também acontecer, né? De repente você pega férias, sabe assim? E tira umas férias para fazer isso, ou tira uma licença, ou diminui as suas horas de trabalho, não sei. Dá para pensar em muita coisa, né? Mas tudo isso é possível quando você tem uma graninha ali, depende, lógico, do tipo de relacionamento que você tem com a sua empresa, né? Com a empresa atual. Mas é tudo possível, é mais questão de pensar,
né? E quanto mais contato você tiver com quem já faz aquilo que você quer fazer, melhor é, tá? Uma outra coisa que é bem legal, que tem bastante hoje em dia, são as mentorias, né? As mentorias, elas vão ajudar a pessoa a ter ali uma parte mais prática daquilo, né? Porque muitas vezes em universidades, em cursos mais técnicos, fica uma coisa meio que teórica e daí te prejudica assim a conseguir atuar mesmo naquilo e até ter uma visão real do que é, né? Então, a mentoria é uma pessoa que já fez aquilo, já passou por aquele caminho e ela vai te ajudar e vai te dar todos os atalhos. De repente, você quer atuar numa área em que ela atua há muitos anos e ela hoje em dia oferece mentorias para quem quer atuar naquilo. Então, é muito interessante você falar com essa pessoa, pagar uma mentoria para que essa pessoa te conduza e você vai economizar tempo, dinheiro, né? Claro que mentoria não costuma ser uma coisa muito barata, mas quando você coloca no papel você fazer um caminho sozinho, né, de não sei quanto tempo, dando meio que um tiro no escuro, acho que é isso, né? Se você comparar o dinheiro que você vai investir em pagar para alguém que já fez o caminho, que vai indicar exatamente o que precisa ser feito, então assim, vale muito a pena, tá? Uma outra coisa também que a pessoa que ela está empregada num determinado ramo e ela quer mudar de área, o que ela pode fazer é assim, é lógico que no começo vai ser um pouco mais difícil ela conseguir atuar numa área que ela não tem experiência, né? Até por isso que eu indico, assim, tentar fazer estágio não remunerado, de repente voluntariado, essas coisas todas, tá? Mas o que você também pode fazer é assim, você pode começar a olhar vagas que são na área que você faz, de repente assim, digamos que você gosta muito de cosméticos, digamos que você gosta muito de moda, sei lá, e você começa a trabalhar numa empresa daquilo, por mais que de repente você seja ali da área financeira, mas você já está trabalhando numa empresa que é daquela área, então é muito mais fácil você fazer uma transição, concorda? Se aparecer alguma vaga e tudo mais. Então é também um movimento interessante de se fazer, ver vagas que já tem pelo menos o ramo da empresa é mais voltado àquilo que você gosta. Então tudo isso você vai colocar em prática todas essas coisas, mais as coisas do item 1, do caso 1, então tudo aquilo de atualizar o LinkedIn, procurar emprego, procurar vagas todo santo dia, né? Toda aquela coisa você vai fazer nessas 2 horas por dia, entendeu? De acordo com o prazo que você estabeleceu, tá bom? Para você fazer essa mudança. Então, bom, essas são as dicas e estratégias para o caso 2, né? Coloca, faz tudo isso que tem que ser feito. Bom, gente, e daí nós vamos para o terceiro caso. Qual que é o terceiro caso? É a pessoa que, além de querer mudar totalmente de profissão, ela também quer empreender. Ela quer oferecer os serviços dela, os produtos para alguém, que abre uma empresa. Enfim, é uma pessoa que está nessa situação, tá bom? E eu me identifico muito, né? Por mais que eu já tenha passado pelos outros casos também, essa foi a minha última transição, então eu tô aqui também para dividir com vocês toda a minha vivência, meus conhecimentos também, na parte de negócios e tal, então bora lá. Em primeiro lugar, é assim, gente. No meu caso, eu já venho de uma área de negócios, então eu preciso me fortalecer na área técnica, né? Tem gente que é ao contrário. Então, gente, assim, independente da sua formação, é importante você ter o conhecimento tanto mais voltado à parte de administração, mais voltado à parte de negócios, quanto à parte técnica. Então, assim, se de repente você quer, vou dar aqui um exemplo, uma pessoa que gosta muito da área de estética e quer abrir uma esmalteria. Essa pessoa, de repente, é uma pessoa que nunca trabalhou com isso. O que ela tem que fazer? Em primeiro lugar, ela tem que começar a ver se ela realmente gosta disso, então procurar alguns cursos sobre isso, por mais que não seja ela, de repente, que vai lá fazer cada unha e tal, mas ela tem que entender do assunto, até para não ficar muito vendida na situação, sabe? Até para conseguir contratar as melhores pessoas, comprar os melhores produtos,
né? Então, a pessoa ela tem que entender da área técnica, né? Não tem jeito, não tem como escapar, tá? Nem que for para ela gerenciar aquilo, né? Como que ela vai gerenciar aquilo se ela não entende nada, nada, nada daquilo? Então, assim, o conhecimento da área técnica é importante. Então, daí, esse caso 3 ele pega um pouco do que tem lá no caso 2 que é quando você vai atuar numa área totalmente diferente, né? Então, assim, começa a ler sobre aquilo, começa a pesquisar sobre aquilo. Uma coisa legal é falar com pessoas que já têm esmalterias, no caso, que já têm empreendimentos daquilo, que já oferece aquele serviço que você gostaria de oferecer, entendeu? Porque uma pessoa que já tem experiência naquilo vai te falar o que que é legal, o que que não é. Senta com aquela pessoa, se você puder, falar assim, meu, você tem uma empresa disso, você já oferece isso, posso conversar com você um dia, né? A gente pode tomar um café e a pessoa vai te falar tudo ali, as dificuldades, vai te falar, vai te dar atalhos, sabe, para você não quebrar tanto a cabeça. Isso vai ajudar muito, com certeza, com toda certeza, que é uma pessoa que já tem experiência naquilo, né? Já tem ali os quilômetros rodados naquilo que você quer, tá? E daí também, além dessa parte técnica, não tem como escapar. Se você quer prestar o seu serviço para alguém, se você quer ter uma empresa, né? Você tem que entender da parte de gestão de negócios, né? Ah, então eu tenho que fazer o MBA em gestão de negócio, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar 5 anos sobre isso? Não, não tem necessidade, né? O que você pode fazer, por exemplo, digamos que você quer abrir uma loja de doces, ou uma confeitaria, ou uma loja de roupas, não sei. Estou aqui, né, chutando algumas coisas. Procura no Sebrae, por exemplo, cursos profissionalizantes de gestão de lojas, gestão de docerias, gestão, sabe assim? Porque são coisas bem específicas. E daí, normalmente os cursos gratuitos são cursos mais básicos, mas você pode investir um pouco mais e pagar um curso mais específico para que você consiga estruturar aquilo. Da mesma forma, tem as mentorias, e daí tem mentorias bem específicas, sabe assim? Pessoas especializadas em ajudar as outras a montar restaurante, a montar loja. Hoje em dia tem mentoria de tudo. Isso ajuda demais, porque é a mesma coisa, ao invés de você ficar dando cabeçada, sabe, gastando um monte de dinheiro, um monte de tempo, eu acho que eu preciso desse curso, eu acho que eu preciso desse curso, e daí você começa a pegar um monte de curso que na hora de colocar em prática você se vê totalmente perdida. Então, não faça isso. Esse é um erro tremendo, entendeu? Então, assim, investe o seu dinheiro mais focado, né? Numa coisa de alguém que já fez aquele caminho, que já pode te dar o passo a passo, tá bom? E uma outra coisa que você pode fazer em paralelo a isso, já sozinha, né? E que alguém pode te ajudar com certeza, mas você consegue também fazer por si só, que é fazer um planejamento disso que você quer oferecer, esse planejamento de negócios. Né? Esse é um tema que eu poderia passar aqui horas falando sobre isso e dar um curso gigantesco falando sobre isso, mas assim, em linhas gerais, você tem que pensar o seguinte: você vai oferecer o que exatamente, né? Qual dor que você está resolvendo do seu público? Qual necessidade você está resolvendo? Quais são seus concorrentes, né? Até para você ter uma noção de preço também, porque se você colocar algo muito acima ou muito abaixo, pode gerar um estranhamento no seu público e você não conseguir as vendas desejadas, né? Quais são os seus diferenciais, né? Se de repente você vai vender doces, tá? Mas qual vai ser seu diferencial? Por que as pessoas vão querer comprar de você e não vão querer comprar de outra pessoa, né? Então, o que que vai chamar a atenção das pessoas, tá? Você tem que pensar assim, como que você vai vender isso? Você vai vender online? Vai ter um espaço físico? Se você vai vender online, como que você vai entregar? Como que vai ser a logística? Como que vai ser a operação? Como que você vai manter um padrão de qualidade? Qual que é o custo que você vai ter para você produzir essas coisas que você quer, que você está pensando, né? Você, com base no preço que você pretende praticar, você vai ter lucro, né? Quanto que você vai ter que investir para você ter ali uma produção inicial, tá? Você avaliar se é um mercado que está crescendo, de repente na região que você
que você espera vender isso, né? Se for uma coisa mais física, tem mercado para isso? As pessoas te procuram, né? Porque de repente, assim, é uma coisa que você já faz, que o pessoal fala, nossa, você é tão boa fazendo isso, por que que você não oferece isso? Aí você já tem uma noção de que sim, tem mercado, né? As pessoas já estão querendo aquilo. Talvez seja uma questão de ajustar ali o preço e tal, né? Não colocar também muito baixo a coisa, porque você pode não ter lucro e ainda o pessoal fala, nossa, isso é muito barato, tá estranho, né? Duvidar da qualidade. Então tem várias coisas que dá para pensar. Tem até uma ferramenta que é para startups, é para quando a gente tem alguma ideia, para ajudar a tirar essa ideia da nossa cabeça, né? Começar a estruturar, que chama Canva. Eu vou deixar até o link aqui, aqui no vídeo, e que vocês vão poder ver e vão começar a preencher para dar mais forma a isso que você tem em mente, né? Então, assim, falando aqui mais dessa parte, então, assim, né, em resumo, se aprimora tanto na parte técnica quanto nessa parte de gestão. Isso é bem importante, né? A parte do esforço, como é que é isso? Ah, é fácil então eu mudar totalmente de área e começar a empreender? Não, não é fácil, é desafiador, né? Mas tudo que a gente quer, a gente tem que ter o esforço mesmo, não tem como, as coisas não caem do céu. Então, se a gente quer fazer uma coisa bem feita, quer ter lucro, quer ter uma realização, exige uma dedicação nossa. Eu diria que precisaria dedicar aí pelo menos umas 3 ou 4 horas por dia para fazer isso, sabe? É uma coisa que demanda trabalho, demanda pesquisa. E entra assim muito do caso 2, né? Que é uma área diferente. Então, assim, começa a ver notícias sobre aquilo, participa de fóruns, lê bastante sobre isso, estuda sobre isso, fala com pessoas que já trabalham com isso, para você, sabe assim, ir se preenchendo mesmo de conhecimento dessa área, né? Começa a estudar, nem que seja uma coisa mais básica sobre, depois vai se aprofundando, para você se apropriar do conhecimento e poder atuar com mais segurança. É claro que se é uma área nova, a gente pode, o que vem muito também comigo, assim, a questão de, putz, será que eu tô pronta para fazer isso? Mas ao mesmo tempo já vem, não, eu consigo sim, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, e você vai dando pequenos passos, né, em direção àquilo que você quer. E tudo assim, né, quando você tem uma estratégia, tem um plano, você vai dando aqueles passos pequenos, né? Você, por exemplo, não precisa começar com um investimento super grande, né? Fazendo ali aquele produto com as funcionalidades melhores. Enfim, você pode fazer aquilo mais de uma forma mais básica, prezando toda a qualidade, tudo que você quer oferecer, todos os valores, mas numa versão de repente mais básica do que você gostaria de oferecer, porque daí você vai testando também o mercado, sabe? Isso acontece muito no ambiente de negócios. Então, o importante é seguir esse seu planejamento. O importante é você ter o planejamento, seguir esse planejamento todo santo dia, ter as horas que você se dedica para fazer isso, para fazer essa transição. Então, da mesma forma, se você está no emprego, continua nesse emprego para você deixar o seu caixa ainda mais robusto, né, com mais dinheiro ainda, e coloca um prazo. Olha, até tal data eu pretendo sair. E faz de tudo para você conseguir sair naquele prazo. Se de repente não der para sair naquele prazo, você sabe que você correu bastante, você estabelece um outro prazo. Mas o fato é que você vai estar muito focado, né? E assim, assim que começar a dar uns resultados e tal, você vê que já dá para você deixar aquele trabalho que não faz sentido para você e que você já não depende tanto daquela renda, aí você migra, né? Você migra para o que você quer, tá bom? Então é isso, gente. Bom, essas foram as dicas dos 3 casos, né? É muita coisa que eu poderia falar aqui, mas eu acho que já deu para dar uma ideia, né, do que pode ser feito em cada um dos casos. Uma dica bônus que eu deixo para vocês é o seguinte: independente de qual seja a mudança, uma coisa que é bem legal de fazer é você já se visualizar fazendo essa mudança, sabe assim? Visualiza, de repente, o seu negócio já dando certo, você já trabalhando naquele lugar que você tanto quer, sabe assim? Já visualiza você já falando da sua saída, falando para o seu gestor no seu trabalho atual. Olha, isso aqui já não faz mais, falando, olha, eu tô
agora eu vou para novos desafios, eu vou para outro lugar e tudo mais. Visualiza fazendo isso e aquele sentimento de felicidade, de você conseguindo, de você alcançar. Faz isso várias vezes aí, alguns dias, e você vai ver que faz muita diferença e te motiva também a seguir no seu caminho, tá bom? Bom, então essas são as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.